A obesidade não escolhe mais grupos sociais e nem idade. Ela é considerada um dos principais fatores de risco para várias doenças. A obesidade não está mais associada àquele sujeito comilão, acima do peso e engraçado. A medição da tradicional massa corpórea, relacionada ao peso e altura, deixou de ser a única abordagem quando o assunto são aqueles quilinhos a mais. A comida, como se sabe agora, é apenas parte de um problema que é muito mais complexo. A silhueta mais arredondada, aquele número de manequim que o obeso não encontra em qualquer loja, são angústias que ele carrega e não é somente com a ajuda do nutricionista que será resolvido. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e que ninguém é obeso simplesmente porque come mais ou porque gasta menos. Sem dúvida que tudo isso ajuda muito, né? Uma boa alimentação, uma prática de atividade física constante, mas não é só isso, tem outras questões como qualidade do sono, manejo do estresse, questões metabólicas, fisiológicas, né, e psicológicas também e principalmente. Então eu acho que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar isso com mais carinho, com mais cuidado. Não tem receita pronta para todos os casos. Não tem receita pronta, nunca tem receita pronta, porque cada indivíduo é um, né? Então tem questões genéticas aí envolvidas, estilo de vida, então como que um se alimenta, as preferências, questões metabólicas, psicológicas. Então as vidas são muito diferentes, né? Não dá para a gente tomar como base ter um tratamento muito geral. Acho que essa é a grande questão e é a grande, se eu posso chamar, dificuldade para tratar tudo isso. Nós acompanhamos a visita do gerente comercial Paulo Caminoto durante uma consulta à sua nutricionista. Paulo é o exemplo de que a guerra do obeso contra a balança é travada por meio de pequenas batalhas diárias. Eu comecei um tratamento em 2013 com a Tuca, tive muito sucesso, foi um período muito bom da minha vida, que eu perdi 40 quilos. Porém a obesidade, como sabemos, e hoje eu sei um pouco melhor isso, passei a entender um pouco mais a minha doença que eu tenho, realmente é uma doença crônica e você precisa manter o acompanhamento por períodos longos e talvez até podemos falar em períodos eternos, porque eu sou um caso que realmente eu tratei, melhorei, mas como ela é uma coisa recidiva, eu voltei e acabei engordando tudo o que eu havia ganhado, que eu havia perdido, aliás, eu ganhei novamente. E hoje, novamente, eu estou no processo de redução. Paulo, isso aí, essa vigilância é constante, né? Essa vigilância é constante, essa vigilância ela vem muito do seu subconsciente, você tem que realmente passar a entender você tem que passar a escolher as suas comidas, a escolher muito bem o seu dia, programar o seu dia para que você não caia realmente nas tentações que são as comidas maravilhosas que tem por aí, que realmente não somam nada na nossa alimentação, a não ser calorias em excesso. O Paulo é um paciente muito querido que chegou em 2013 com a obesidade aí já instalada. Tinha algumas questões já associadas como hipertensão, e sedentário, completamente sedentário, uma alimentação muito ruim. Então a gente tratou isso durante um tempo, ele começou a praticar atividade física constantemente, emagreceu 40 quilos, essa pressão alta sumiu, a alimentação dele melhorou demais. Só que como a obesidade é uma doença crônica e ela precisa de um tratamento contínuo, isso eu preciso dizer aqui, que as pessoas precisam entender que ela é recidiva, né, na verdade. Então, precisa de tratamento contínuo. E aí, claro, com as questões da vida, com o tumulto e tal, o Paulo engordou novamente, a gente ficou sem se ver aí por um período. Ele engordou novamente, ele voltou todo o peso, porém, ele não deixou a atividade física de lado e, mesmo engordado tudo, alguns hábitos alimentares se mantiveram. Então, eu acho que o que, no final das contas, fez com que a pressão alta não voltasse, por exemplo, entendeu? Mas isso não significa
que muitas coisas podem melhorar, né, com tudo isso, e a gente está trabalhando para isso. E o exercício físico é uma das atividades que também contribuem no combate à obesidade. Estou aqui com o educador físico Marcelo Prado. Não dá para se tratar apenas na parte nutricional, também se não for acompanhado de um programa de atividade física, né, Marcelo? Exatamente, Luiz. E também individualizado, né? Se for num contexto geral, fazermos uma atividade física num contexto geral para todos, alguns vão ter méritos, outros não. Por quê? Porque tem que ser individualizado. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender que para você ganhar alguma coisa, você tem que ser específico. Não dá hoje mais para a gente falar, olha, eu faço atividade física, eu caminho. Só que a adaptação é muito grande hoje. Se você caminha hoje 10, você vai começar a caminhar 15 e não vai ter fim. A adaptação é muito grande. Com isso, essa individualização é muito importante. Então, tratamento multidisciplinar, essa é a chave, né? Exatamente. Quando a gente fala num contexto geral, tá, a gente conduz o aluno ou o paciente para que tenha todos os fatores, tanto psicológicos como os terapias, nutricionais e educacionais. A obesidade, ela é multifatorial, como a Tuca disse anteriormente, né? E por isso o cuidado também com uma equipe multidisciplinar. Se a gente pensar e parar para estudar, até na clínica atendendo, a gente observa uma relação muito grande da obesidade com os transtornos de ansiedade, com os transtornos depressivos, né? Esses transtornos de humor. Então, a gente observa muito esse comprometimento na questão da obesidade de forma geral, mas muito mais na obesidade mórbida. E que pode começar desde criancinha. Sim, pode começar desde pequeno, né? Dependendo dos hábitos da família, do ambiente, das questões genéticas e também dessa ansiedade que também pode começar na infância, ou esses transtornos de humor, como eu falei. Não necessariamente a gente precisa ter diagnosticado um transtorno, mas a base ansiosa, a base mais deprimida também na infância pode acarretar. E a gente tem que estar sempre olhando e conectado com essa criança para poder identificar a necessidade real dela. Se é de fome, uma fome fisiológica, ou se é de outra fome. E essa desconexão facilita muito o processo de obesidade infantil. Bem, nós vemos que a obesidade é uma patologia e suas causas são multifatoriais. Mas cuidar da alimentação já é um bom começo. Falando de uma forma bem geral, tá, gente? Porque volto a falar que existe uma individualidade, mas vamos lá. Consumo adequado de água, tá? A água maior parte do nosso corpo é água. Então, se a gente tiver um consumo adequado de água, a gente já consegue controlar muito a questão da saciedade, tá? Minimizar ou não colocar na sua rotina produtos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcar e gordura, tá bom? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe uma preconização do consumo de 5 opções variadas, de preferência, de frutas e verduras e legumes por dia, tá? Eu acho que se a gente partir desses pequenos princípios, a gente já consegue fazer uma mudança muito grande na nossa rotina alimentar.